Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Salve Maria Santíssima. Que bom que nós estamos aqui para rezarmos juntos o Santo Ofício da Liturgia das Horas das Laudes. Reze comigo a oração até o final. Deixe o seu ripar, deixe o like no vídeo e nos outros pedidos de oração. Abri, Senhor, os meus lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que eu possa rezar digna, atenta e devotamente este ofício. E mereça ser atendido na presença de vossa divina majestade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abri os meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. A resposta depois do salmo será: ao Senhor, Rei dos mártires, vinde e adoremos. Aleluia. O salmo de hoje é o 94, convite ao louvor de Deus. Vinde, exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Na verdade, o Senhor é o grande Deus, o grande Rei muito maior que os deuses todos. Tem nas mãos as profundezas dos abismos e as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dele, pois foi ele quem o fez, e a terra firme suas mãos a modelaram. Vinde, adoremos, e prostremo-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. 40 anos desgostou-me aquela raça, e eu disse: eis um povo transviado. Seu coração não conheceu os meus caminhos, e por isso lhes jurei na minha ira: não entrarão no meu repouso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ao Senhor, Rei dos mártires, vinde e adoremos. Aleluia. Hoje é dia de São Fidélis de Sigmaringa, presbítero e mártir. Coloque o seu pedido de oração nos comentários. Hoje eu convido você a rezar pelos bispos. Escreva aqui o nome do bispo que você acompanha, escreve aqui o nome do bispo emérito da sua paróquia, ou do bispo, aí bispo, cardeal, arcebispo aí da sua paróquia. E rezamos também em especial pelo Santo Padre, o Papa Bento. O Papa Leão, desculpa. Hino. Ó mártir de Deus, que seguindo o Filho Divino com amor, vencestes o poder inimigo e gozas no céu vencedor. Na graça da tua oração, das culpas apaga o sinal, afasta o desgosto da vida, afasta o contágio do mal. Desfeitos os laços do corpo, triunfas com Cristo nos céus. Dos laços do mundo nos livra, por causa do Filho de Deus. Louvor a Deus Pai com o Filho, e ao sopro de vida também. Os três, com coroa de glória, no céu te cingiram. Amém. Salmodia. Antífona. Do meu pecado todo inteiro, ó Senhor, purificai-me. Aleluia. O salmo é o 50. Tende piedade, ó meu Deus.
Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Mostrais assim quanto sois justo na sentença, e quanto é reto o julgamento que fazeis. Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade, e pecador já minha mãe me concebeu. Mas vós amais os corações que são sinceros. Na intimidade me ensinais sabedoria. Aspergi-me, serei puro do pecado, e mais branco do que a neve ficarei. Fazei-me ouvir cantos de festa e de alegria, e exultarão estes meus ossos que esmagastes. Desviai o vosso olhar dos meus pecados, e apagai todas as minhas transgressões. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo, e confirmai-me com espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores, e para vós se voltarão os transviados. Da morte como pena, libertai-me, e minha língua exaltará vossa justiça. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferto um holocausto, rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Sede benigno com Sião por vossa graça, reconstruí Jerusalém e os seus muros. E aceitareis o verdadeiro sacrifício, os holocaustos e oblações em vosso altar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Do meu pecado todo inteiro, ó Senhor, purificai-me. Aleluia. Antífona. Jesus tomou nossos pecados sobre si em sua cruz. Aleluia. O cântico é de Jeremias 14. Lamentação em tempo de fome e de guerra. Os meus olhos, noite e dia, choram lágrimas sem fim, pois sofreu um golpe horrível, foi ferida gravemente a virgem filha do meu povo. Se eu saio para os campos, eis os mortos a espadas. Se eu entro na cidade, eis as vítimas da fome. Até o profeta e o sacerdote perambulam pela terra, sem saber o que se passa. Rejeitastes por acaso a Judá inteiramente? Por acaso a vossa alma desgostou-se de Sião? Porque feristes vosso povo de um mal que não tem cura. Esperávamos a paz, e não chegou nada de bom. E o tempo de reerguer-nos, mas só vemos o terror. Conhecemos nossas culpas e as de nossos ancestrais, pois pecamos contra vós. Por amor de vosso nome, ó Senhor, não nos deixeis. Não deixeis que se profane vosso trono glorioso. Recordai-vos, ó Senhor, não rompais vossa aliança. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus tomou nossos pecados sobre si em sua cruz. Aleluia. Antífona. Ide a ele cantando jubilosos. Aleluia. O salmo é o 99. A alegria
dos que entram no templo. Aclamai o Senhor a terra inteira, servi ao Senhor com alegria, ide a Ele, cantando jubilosos. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Entrai por suas portas dando graças, e em seus átrios com hinos de louvor. Dai-lhe graças, seu nome bendizei. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ide a Ele cantando jubilosos. Aleluia. Leitura breve, tirada da primeira carta de São João, capítulo 5, versículos 3 a 5. Isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Pois todo o que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Responsório breve. Uma eterna alegria coroará sua cabeça. Aleluia, aleluia. Uma eterna alegria coroará sua cabeça. Aleluia, aleluia. Alegria e regozijo eles hão de alcançar. Aleluia, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Uma eterna alegria coroará sua cabeça. Aleluia, aleluia. Meu irmão, minha irmã, eu sei que eu peço nesse momento quase todos os dias, mas eu peço a você, seja grato por este canal. Oferta R$ 20 por mês, Deus vai multiplicar em mais de 5 vezes para você. O que são R$ 20? Nem são 20, né? Tem um que é menos ainda o valor que você contribui, para você manter essa obra de evangelização. Eu louvo a Deus por sua vida, porque você está aqui e porque você contribui. Obrigado. Torne-se membro, agora mesmo, clicando nesse botãozinho aqui embaixo. Seja membro. Benedictus. Antífona. Santos todos do Senhor, alegrai-vos e exultai, porque a vossa recompensa nos céus é muito grande. Aleluia. Trace sobre você o sinal da cruz. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque ao seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança e o juramento a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que liberte-os do inimigo. A ele nós servamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo, ó menino, pois irás andando à frente do Senhor para aplainar e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação que está na remissão de seus pecados, pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente, para iluminar a quantos jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados, e para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santos todos do Senhor, alegrai-vos e exultai, porque a vossa recompensa nos céus é muito grande. Aleluia. Preces.
Irmãos, celebremos nosso Salvador, a testemunha fiel nos mártires, que deram a vida pela palavra de Deus, e digamos: com vosso sangue nos remistes, Senhor. Por intercessão de vossos mártires, que abraçaram a fé livremente, que abraçaram livremente a morte para testemunharem a sua fé. Dai-nos, Senhor, a verdadeira liberdade de espírito. Com vosso sangue nos remistes, Senhor. Por intercessão de vossos mártires, que proclamaram a fé derramando o próprio sangue, dai-nos, Senhor, pureza e constância na fé. Com vosso sangue nos remistes, Senhor. Por intercessão de vossos mártires, que carregando a cruz seguiram vossos passos, dai-nos, Senhor, suportar com coragem as dificuldades da vida. Por isso vos pedimos, com vosso sangue nos remistes, Senhor. Por intercessão de vossos mártires, que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, dai-nos, Senhor, vencer todas as ciladas da carne e do mundo. Com vosso sangue nos remistes, Senhor. Pela intercessão de vossos mártires, principalmente São Fidélis, olhai com bondade, Senhor, para estes bispos cujos nomes estão escritos aqui. Dê a eles, Senhor, a clareza da evangelização e o pastoreio de suas ovelhas. Com vosso sangue nos remistes, Senhor. Olhai também, Deus de bondade, para cada membro deste canal, que cada membro deste canal receba 100 vezes mais, Jesus, do que aquilo que eles ofertam para nós, mensalmente. Com vosso sangue nos remiste, Senhor. Por fim, pela intercessão de São Fidélis, fazei, Senhor, que os santos anjos levem essas orações, através do compartilhamento desses irmãos, aquelas pessoas que mais precisam e que precisam ter intimidade contigo. Com vosso sangue nos remiste, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Deus, que destes a palma do martírio a São Fidélis, quando abrasado de amor, propagava a fé verdadeira, concedei por sua intercessão que, enraizado na caridade, confiemos na força da ressurreição do Cristo, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Meu irmão, minha irmã, deixa o like no vídeo, nos outros pedidos de oração. Fique agora conosco e acompanhe as leituras do dia de hoje. Saulo só respirava ameaças e morte contra os cristãos. Era inimigo número 1 da igreja. Tinha a carta do sumo sacerdote para prender e arrastar quem quer que seguisse nosso Senhor Jesus Cristo. E foi exatamente este homem que Jesus parou no meio de uma estrada. Meu irmão, minha irmã, escuta essa palavra, porque ela não é só sobre Saulo, é sobre o pior momento da sua história também. Leitura do Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Saulo só respirava ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo
de repente, viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora, levanta-te, entra na cidade, e ali será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então, pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu. Em Damasco, havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias! E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias, entrando e impondo-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem deste homem e do mal que fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém. Aqui em Damasco ele tem plenos poderes recebidos dos sumos sacerdotes para prender todos todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. E vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que lhe apareceu quando vinhas no caminho, ele mandou aqui para que tu recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. E imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo se levantou e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A resposta é o Salmo 116. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar sua carne a comer? Então, Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue, verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim.
Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, que leitura! Que leitura! Que dia fantástico! Saulo, ele estava a caminho de Damasco e ele estava determinado, violento, cheio de autoridade, presta atenção no que eu vou falar, religiosa, para poder destruir a igreja. Então, este fato esplendoroso acontece. Eis que uma luz do céu e uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E hoje eu digo: Junão, Junão, por que me persegues? Repara na pergunta. Jesus não diz: por que você está perseguindo os meus discípulos? Ele diz: por que me persegues? Por que persegues a mim? É uma das afirmações mais densas de toda a Escritura, porque Jesus se identifica com cada cristão perseguido, cada um que sofre por conta da fé, meu irmão, minha irmã, é ele que está sendo atingido. A igreja não é uma organização que Jesus criou simplesmente por ter criado, a igreja é o seu corpo. O que fazemos a ela, nós fazemos a ele. Saulo cai por terra e fica cego, e Jesus diz, meu irmão, minha irmã, uma coisa que Ananias depois vai repetir: esse homem é o instrumento que eu escolhi. O maior perseguidor da igreja se torna o maior missionário da história, porque quando Jesus escolhe, não escolhe pelo histórico, escolhe pelo potencial que só ele, o Deus de bondade poderoso, enxerga. Saulo fica então 3 dias sem comer, 3 dias sem beber, 3 dias sem ver. Ele está impactado. Ele está completamente impactado. O mesmo número que nosso Senhor ficou no túmulo. É uma morte simbólica e é uma ressurreição real. Quando Ananias impõe as mãos sobre a cabeça dele e as escamas caem dos olhos, Saulo começa a ver de verdade pela primeira vez na sua vida. E ele não fica ali pestanejando, ele vai direto pregar que Jesus é o Filho de Deus. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Você consegue imaginar uma coisa dessa? Eu me emociono de ler essa leitura de hoje. Meu irmão, minha irmã, e o Evangelho entra aqui como uma navalha na nossa vida. Porque Jesus diz: quem come a minha carne, quem bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Para nós que temos a Eucaristia hoje, é até fácil, um pouco mais fácil de compreendermos. Mas imagina isso sem nós imaginarmos a Eucaristia. Ouvindo isso de uma pessoa que, mesmo que saibamos que é Deus, nós estamos vendo o humano ali. E é lógico que essa frase escandalizou os judeus e continua escandalizando com todo respeito até hoje, porque não é uma metáfora. Quando o sacerdote levanta o Senhor em suas mãos, aquilo ali não é uma metáfora, aquilo ali na verdade nem é aquilo ali. Aquele ali é Jesus de Nazaré, meu irmão, minha irmã. Jesus repete 4 vezes variações do mesmo enunciado, de forma cada vez mais explícita. Como diz o professor Olavo, aqui no Brasil é necessário às vezes a gente desenhar a explicação que fizemos e depois explicar o desenho da explicação. Jesus, ele faz isso com maestria. Ele, durante 4 vezes, se você tem acompanhado as leituras, se você lê lá esse trecho, esse Evangelho de João, é uma forma mais explícita do que a outra, para que não restem dúvidas.
Está claro, minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Meu irmão, minha irmã, é a Eucaristia. É o que Saulo começa a receber depois do batismo. É o que transforma um perseguidor num apóstolo. É o que sustenta São Fidélis que nós celebramos hoje. O santo de hoje, meu irmão, minha irmã, São Fidélis de Sigmaringa, durante seus sermões na Suíça calvinista, ele afirmava isso também. E olha que história bacana, legal. São Fidélis, ele era advogado, doutor em direito, e ele largou tudo aos 34 anos para virar frade capuchinho. Foi enviado para poder pregar em território hostil. Meu irmão, minha irmã, 10 dias antes de São Fidélis falecer, ele escreveu uma carta dizendo que sabia que ia morrer e que entregaria a vida com alegria por amor a Jesus Cristo. No dia 24 de abril de 1622, ele saiu da missa. Foi cercado por soldados e lhe mandaram negar a fé. E ele respondeu: eu vim para refutar vossos erros, não para aceitá-los. E levou uma espadada na cabeça. O que alimentava Saulo, meu irmão, o que alimentava Fidélis, o que Jesus chama de carne e sangue, verdadeira comida e verdadeira bebida, é a única coisa que transforma um homem a este ponto. São Cirilo de Alexandria dizia que ao comermos o corpo de Cristo, que habita em nós e nós nele, é o próprio Cristo que habita em nós e nós nele, é uma união tão real quanto a do Pai e do Filho. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que a Eucaristia, meu irmão, minha irmã, é a fonte ápice de toda a vida cristã. Não é um ritual vazio, mas é o próprio Cristo entregue como alimento para que possamos viver por causa dele. Você recebe a Eucaristia, mas você recebe como quem come o pão da vida ou como quem cumpre uma obrigação de domingo somente? Saulo foi fulminado numa estrada e virou o maior anunciador de Jesus de toda a história até hoje. São Fidélis sabia que ia morrer e foi pregar lá mesmo assim, porque ele havia comido o pão que sustenta até diante da espada. Meu irmão, minha irmã, o que está impedindo que a Eucaristia, que o Senhor Jesus mude você de verdade? Porque Jesus diz que quem come esse pão viverá para sempre. Para sempre, meu irmão, não é até a próxima crise. Para sempre, como dizia o Padre Jonas, para sempre, para sempre. Que hoje você dê o máximo e, se conseguir, receba a Eucaristia. Ou faça uma comunhão espiritual, ou prepare-se ansiosamente para poder recebê-la, com a consciência de que está recebendo aquele que parou Saulo numa estrada e aquele também que escolheu Fidélis para morrer com alegria. E eu posso afirmar com toda a humildade, para mim que sou pecador, aqueles que escolheu a mim, que me inspirou para poder rezar aqui diariamente a liturgia das horas, o Santo Ofício, das laudes, vésperas e completas, a liturgia da palavra e tantas outras coisas que tem neste canal. Deus abençoe a sua vida e salve Maria Santíssima. São Paulo, rogai por nós. São Fidélis, rogai por nós. Não deixe de compartilhar esse vídeo nos seus grupos paroquiais, e nos seus grupos familiares e nos seus status, para que mais pessoas tenham um desejo ardente de amar nosso Senhor no Santíssimo Sacramento. Deus te abençoe e viva Cristo Rei.